Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso 6º episódio. E nesse episódio falaremos sobre a gramática do Trivium. A palavra gramática, em sua origem etimológica, significa arte das letras, pois gramar vem do grego que significa letra. Da mesma forma, temos a palavra literatura, que também é arte das letras, mas se origina do latim, onde litera quer dizer letra. Quando falamos em gramática, logo lembramos das regras gramaticais que estudamos na escola. Sujeito, predicado, substantivo, adjetivo, preposição, oração coordenadas e subordinadas, ortografia, acentuação e por aí vai, tá? Tudo isso faz parte sim da gramática, mas não é tudo. No Trivium, a gramática envolve principalmente a literatura, ou seja, o que se faz com as letras. A primeira compreende a segunda, com todos os seus gêneros literários, como poesia e narrativa de romance, e também da crítica literária. A arte das letras envolve a produção e a leitura da literatura, e também o estudo e análise do que foi escrito. Podemos definir gramática como o uso adequado das letras. Portanto, a arte de falar bem e entender bem o que é dito, também de escrever bem e ler bem o que é escrito. A arte de usar palavra escrita e falada para ler, escrever, falar e ouvir, compreendendo e sendo compreendido com perfeição, independente do tempo e espaço. Em suma, a gramática ensina a ler e compreender o que se lê. Nas Escrituras, precisamente no livro de João, é dito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em latim temos a palavra verbum, e em grego a palavra logos. Observando isto, é reforçada a ideia que podemos traduzir o termo tanto como verbo, ou como palavra, ou como razão, ou como linguagem. O Trivium tem como matéria-prima a palavra, o logo de Deus, em todos os seus sentidos. Por isso, estão interligados umas nas outras. A gramática dá ênfase na palavra escrita, a dialética na palavra pensada e a retórica na palavra falada. Todavia, não quero dizer que se limita a estas dimensões. É uma questão de destaque sobre tudo. Então vamos lá. Todo conhecimento se inicia na gramática. Ela é o coração do Trivium. Por meio da gramática, o aluno aprende o domínio dos elementos da língua. Ele aprende a receber conhecimento de forma precisa. No estágio gramatical, a criança absorve informações factuais como uma esponja, e essa idade geralmente vai até os 11 anos. Na educação clássica, o foco primário do estudo da linguagem é uma língua clássica. E o foco primário da história é a civilização clássica da Grécia e a civilização clássica de Roma. Há duas, e apenas duas, línguas clássicas, latim e o grego. Limitarei, porém, os meus comentários ao latim. O latim é estudado logo após o aprendizado da fonologia e fonética. O motivo mais prático para o estudo do latim é que ele também ensina o português. Estima-se que 90% do vocabulário da língua portuguesa seja formado por palavras latinas. Muitas pessoas que são atraídas à ideia de educação clássica não sabem exatamente o porquê, nem entendem a necessidade do latim, ou menos o porquê ele é tão necessário. O latim, ele desenvolve as capacidades intelectuais como nenhuma outra disciplina. Mas você pode estar se perguntando como essa língua consegue promover tamanho desenvolvimento da mesma forma que a matemática? A matemática é sistemática, organizada, ordenada, lógica e cumulativa. No estudo cumulativo, cada habilidade é construída sobre a anterior. Nada pode ser esquecido e tudo deve ser lembrado. Todo conhecimento e todas as habilidades estão interligadas. O aluno continua a construir uma torre de aprendizado, andar por andar, até alcançar o altíssimo nível de habilidade e conhecimento. E o que temos no lado linguístico do currículo comparável ao estudo da matemática e que se equipara a seu método rigoroso, desafiador, cumulativo e formativo?
Sem o latim, a resposta é nada. O latim fornece o elo perdido da educação moderna, isto é, a preparação sistemática da língua, equiparando o currículo linguístico ao matemático e equilibrando quase tudo que se pode dizer sobre a matemática também pode ser dito sobre o latim. É somente quando o aluno estudou uma matéria o suficiente para alcançar alguma profundidade que sua mente se expande e é desafiada com habilidades de pensamento de ordem mais elevada. O latim é a chave para todas as línguas românicas, as bisnetas do latim. E uma chave indireta para todos os idiomas inflexos. As línguas românicas incluem o português, espanhol, francês, italiano e várias outras. O estudo do latim ajudará muito os alunos a estudarem qualquer uma dessas línguas, com facilidade e com velocidade. Agora eu gostaria de explorar a gramática aplicada no desenvolvimento de cada matéria em particular. Na gramática da matéria, o aluno aprende os fatos, como a gente disse no outro vídeo, quem, o que e quando. Na língua nacional, temos a fonética, o vocabulário e a ortografia. Na gramática da teologia, devemos familiarizar-nos com a história de Deus e o homem em geral, isso é, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, apresentados como partes de uma única narrativa da criação, da rebelião e da redenção, e também a oração do Pai Nosso e os 10 mandamentos. Nessa fase inicial, essas coisas não precisam estar totalmente compreendidas, mas devem ser conhecidas e lembradas. Nós colocamos lá no Insta até uma cronologia nossa resumida com os temas centrais sobre a Bíblia, que você pode dar uma olhada e isso te ajudar aí no estudo da teologia. A gramática da história deve consistir em datas, eventos, histórias e personalidades. Um conjunto de datas para a qual possamos associar todo o conhecimento histórico posterior é de grande ajuda quando chegarmos ao momento de instituir a perspectiva da história. Podemos escolher quaisquer datas, desde que venha acompanhada por imagens de vestimenta, arquitetura e outras coisas do cotidiano, de modo que a mera menção de uma data possa acionar uma apresentação visual forte do período inteiro. A geografia também será apresentada em seu aspecto factual, com mapas, recursos naturais e apresentação visual de costumes, trajes, flora, fauna e assim por diante. E acredito que a memorização obsoleta e desprestigiada de algumas capitais, rios e montanhas e etc. também não fará mal. A ciência, no momento da gramática, organiza-se naturalmente e facilmente em torno de coleções, a identificação e nomenclatura das amostras e, em geral, o tipo de coisas que costumamos chamar de filosofia natural. Conhecer o nome e as propriedades das coisas, estar ciente de que a baleia não é um peixe e que o morcego não é um pássaro, distinguir uma cobra coral verdadeira de uma coral falsa, ou um fungo comestível de um fungo venenoso. É um tipo de conhecimento que também tem valor prático. A gramática da matemática começa com o aprendizado do sistema numérico arábico, a memorização dos fatos matemáticos da adição, subtração, multiplicação e divisão. O aprendizado sistemático métrico, que são as distâncias, pesos e medidas, também deve ser ensinado. Agora, os processos matemáticos mais complexos podem e talvez devem ser adiados nessa fase gramatical. Por fim, vejamos alguns tópicos importantes dessa fase que você não deve abrir mão de jeito nenhum. Primeiro, cópia. Quando seu filho se torna razoavelmente proficiente em gravar as letras e já está a caminho de aprender a ler, você pode iniciá-lo na produção de cópias. Copiar é uma boa maneira de praticar as habilidades de escrita, reforçar as instruções dos fonemas, introduzir a gramática e a ordem correta das palavras na frase e estabelecer a base para a escrita criativa. Ao copiar, a criança reescreve no papel, palavra por palavra, de uma frase a um parágrafo, o que outra pessoa escreveu. E de onde seu filho deve copiar as frases e parágrafos?
Use a literatura mais refinada. Comece pela Bíblia. A outra coisa é a narração oral. Já a narrativa oral, os pais leem para a criança ou a criança lê para si mesma. Em seguida, a criança reconta para os pais com as próprias palavras o que ela acabou de ler. É melhor começar a narrativa bem cedo, quando a criança está com 4 ou 5 anos. Praticá-la todos os dias e continuar a prática até o fim da adolescência. A narrativa substitui os questionários e os testes de múltipla escolha. Faz a criança expor as habilidades da mente. A criança aprende a evocar o vocabulário e o poder descritivo dos bons escritores, conforme ela conta a história na sua própria versão. Leia para o seu filho um parágrafo curto de uma história simples. Depois, peça que ele reconte a história com as próprias palavras. No início, ele pode ter dificuldade e você talvez prefira auxiliar o seu filho, com perguntas sobre o texto lido. Conforme a criança se torne mais experiente na habilidade da narrativa, ela será capaz de narrar trechos muito lindos e bem detalhados. A atividade de copiar, quando combinada com a narrativa oral, constitui o primeiro passo para ensinar a criança a escrever. Não permita que seu filho seja um observador passivo. Se você vai ler para ele, faça-lhe perguntas sobre o que ouviu. Peça para ele recontar o material ouvido com as próprias palavras. Faça-o lidar com todas as questões de valor moral que surgirem. A outra coisa é a memorização. A memorização deve ser iniciada quando o filho ainda é bem pequeno, mas bem pequeno mesmo, 2 anos, 3 anos. Eu sei que alguns pais acham estranho, mas sim. E continuar por toda a vida. É importante tirar um tempo todos os dias para o exercício de recitar de memória. Os pais devem sentar e fazer uma lista do que eles consideram importante para a memorização dos seus filhos. E fazer os ajustes na medida do surgimento das prioridades diferentes. Às vezes o menino precisa mais servir, às vezes precisa mais obedecer, aí você vai ajustando. Com certeza a criança não deverá revisar todos os dias o que ela já memorizou. Depois de ela ter dominado um assunto, apresente um outro novo, algo novo para ela. E revise os pontos já dominados mais ou menos uma vez por semana. Depois de certa quantidade de velhos assuntos dominados, revise o mais antigo, pelo menos uma vez por ano. Ao longo dos anos, muitas coisas vão se dissipar, embora as impressões causadas permanecerá para sempre lá. Algumas coisas nunca mais serão esquecidas. Uma outra coisa é escutar e ouvir. Quando você lê em voz alta para seu filho, ele aprende o som das palavras. Com isso, ele aumenta o vocabulário, amplia as concepções de mundo e desenvolve a imaginação. Sugerimos a você que leia para seu filho ao menos 1 ou 2 horas por dia. E não precisa ser necessariamente consecutivas, direto. Leia uma variedade grande de literatura, biografias, ficção, inclua também livros de ciência, geografia, arte, música, história. Também um outro ponto é a arte e o artesanato. As crianças aprendem mais pelos sentidos. Antes dos 11 anos, precisam que as mãos estejam em objetos manipuláveis. Forneça às crianças lugar, ferramenta e tempo para o trabalho artístico. Certifique-se de que há espaço na casa, havia um espaçozinho para que essa criança possa, sem dificuldade, retirar os materiais artísticos e trabalhar em seus projetos. Outra coisa, amigos, trabalho e serviço. Desenvolva em seu filho o amor ao trabalho e serviço. A partir do momento em que a criança é capaz de andar e falar, devemos lhe dar tarefas regulares para cumprir. Não faça por seu filho o que ele pode fazer sozinho. Junto com o trabalho, as crianças elas devem aprender a servir. Por fim, a disciplina. Não abra mão da disciplina. As crianças jamais aprenderão autodisciplina se os pais não as exercitarem nelas. Não deixe que seu filho o ignore. Quando lhe disser algo, certifique-se de que ele escutou o que você falou. Ninguém aprende a governar a si mesmo, a obedecer os próprios desejos. Só se pode aprender a governar a si mesmo quando se obedece a outra pessoa. Deve haver algo maior que a si mesmo para servir. Deus
quer que obedeçamos na primeira vez. E devemos inculcar o mesmo hábito em nossos filhos. Vamos ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado para vocês que têm aí aqui assistido o vídeo todo e têm nos acompanhado nessa jornada. Não esqueça de compartilhar para uma família que você entende que precisa desse conteúdo. Compartilhe, se inscreve, ativa o sininho de notificações e espere para o próximo vídeo que será sobre a lógica do Trivium. Forte abraço!